Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Eu sou a professora Yolanda e hoje, na nossa quarta teleaula dessa importante disciplina para a sua formação, nós vamos trabalhar com mais um diagrama, especificamente trabalhando toda a notação, as regras do diagrama de sequência, que é um diagrama classificado, então, conforme a OML que nós estamos trabalhando, um diagrama comportamental. Contudo, da classificação dos diagramas comportamentais, uma subclassificação, então, que nós já vimos, é o quê? Os diagramas de interação. Os diagramas de interação também, eles se dividem nos diagramas de exatamente o diagrama de sequência, o diagrama de tempo, que é um diagrama, posso dizer, que tenha uma finalidade próxima do diagrama de máquina de estados, tá certo? O diagrama de comunicação, que nós também vamos trabalhar aqui fazendo um exemplo, o qual, trabalhando com uma ferramenta case, e aí você sabe que é muito importante, trabalhando com a modelagem de um projeto, que você siga exatamente a elaboração, a modelagem, ou seja, a especificação da modelagem através dos diagramas e trabalhando então com a OML, que você adote uma ferramenta case, tá certo? Porque na ferramenta case, ela integra todos o quê? Ela integra todo o conjunto de técnicas de modelagem seguindo aquela proposta, o qual nós estamos trabalhando então com a OML. E você faz a integração entre os elementos da ferramenta case e você faz o quê? Muitas vezes a chamada reutilização de um elemento que já foi criado em um diagrama e porventura também você terá o mesmo elemento no próximo diagrama, avançando nessa modelagem. Isso é muito comum em todos esses diagramas da OML. E na ferramenta case, por exemplo, que nós estamos trabalhando, que eu adoto, a partir do diagrama de sequência, ela gera automaticamente o diagrama de comunicação. Então, você perceberá que o diagrama de comunicação, ele tem uma similaridade com o diagrama de sequência, porém numa outra perspectiva. Então, geralmente, trabalhando com uma ferramenta case, nós não elaboramos diretamente o diagrama de comunicação. Ele é gerado a partir do diagrama de sequência. Mas ele é dessa subclassificação dos diagramas de interação. E ainda o diagrama de visão geral de interação. Tá certo? O diagrama de visão geral de interação, ele faz o quê? O próprio nome diz, diagrama de visão geral de interação. É um diagrama novo, que foi também acrescentado aí nas últimas versões da UML, que ele integra um conjunto de diagramas de interação. Por exemplo, eu posso fazer fragmentos, fazendo uma composição de vários casos de uso, por exemplo, para dar uma ideia de um todo, de um processo maior, tá certo? E se você quiser, para fazer a representação de uma parte desse processo, utilizando o diagrama de sequência, ou utilizando o diagrama de comunicação, ou utilizando o diagrama de tempo, você consegue fazer isso e integrar e mostrar um processo, então, representando num todo. Então, você também, nessa nossa teleaula, você terá aí essa visão do que é um diagrama de visão geral de interação, ok? Então, primeiramente, vamos agora verificar exatamente qual que é o objetivo, qual que é o propósito do diagrama de sequência, tá certo? Então, é da classificação dos diagramas comportamentais e um subgrupo dos diagramas comportamentais é o característico diagrama de interação. Então, primeiro é importante que você entenda o conceito, o que é uma interação, tá certo? Quando nós nos referimos a um diagrama de interação. Então, lembrando que nós estamos avançando com a modelagem de um sistema. Já considera-se que você tem vários artefatos gerados.
Se eu falo de modelagem, artefatos são o quê? Os resultados dos diagramas elaborados. Se eu elaborei o diagrama de casos de uso, eu elaborei o diagrama de classes, eu posso dizer que eu já tenho 2 artefatos. E ainda lembrando que um diagrama pode compor um modelo do mesmo tipo, então eu posso ter o modelo de casos de uso, o modelo de classes e assim por diante. Então, avançando nessa modelagem, você já sabe que os 2 principais diagramas que inicia-se, que são o quê? Considerados como sendo a base da modelagem de um sistema, é o diagrama de casos de uso e é o diagrama de classes. Então, são os 2 principais diagramas. Depois, nós trabalhamos com o diagrama de estrutura geral, mas não é um diagrama obrigatório, ele é utilizado em sistemas complexos para você conseguir, principalmente o ideal, para visualizar, para executar um caso de uso, qual ou quais classes de objetos que eu preciso. Avançamos para o diagrama de máquina de estados, que também tem uma série de finalidades, eu posso adotar para fazer a máquina de estados de um use case, ou no caso de um sistema também pensando num todo, ou especificamente que é o que eu considero também o mais útil de um diagrama de máquina de estados, é para modelar o quê? Exatamente os estados que os objetos se encontram em um determinado momento. Mas até aqui, na representação do diagrama de máquina de estados, por exemplo, nós representamos quais são os estados, a transição entre eles. Eu já penso nas atividades internas, no caso, as operações que podem ser executadas no momento que o objeto assume aquele estado ou que ele sai daquele estado, mas estou pensando no objeto, praticamente. Agora, avançando com a modelagem comportamental, é o momento que eu tenho que perceber o quê? Na interação entre os objetos. Por quê? Se eu executo, no momento que eu estou executando, pensando na execução de um caso de uso, o que eu tenho que tratar? Geralmente, na execução de um caso de uso, envolve a manipulação de vários objetos. E o que ocorre nessa interação entre os vários objetos? A chamada troca de mensagens entre esses objetos que caracteriza essa interação, tá certo? Então, o diagrama de sequência, principalmente, ele tem essa finalidade de mostrar a interação entre os objetos, só que pensando numa ordem temporal, ou seja, uma sequência lógica de execução. Agora é o momento ideal de ter um protótipo, se é um caso de uso, o qual eu terei uma interface gráfica, ou seja, uma telinha, ou um formulário, ou uma página da web, ou o que seja de um app, de um aplicativo. Se eu tenho, correspondente a um caso de uso, uma interface gráfica, o ideal é que você tenha o quê? O protótipo dessa interface. Facilita muito você fazer agora, por exemplo, o diagrama de sequência. Porque a ordem temporal de execução da troca de mensagens entre os objetos envolvidos para executar aquele caso de uso é o que você representará agora. E tem que seguir, uma vez especificado, é o que depois o desenvolvedor, o programador, irá implementar seguindo aquela ordem temporal. Porque senão não há finalidade de você fazer todo esse trabalho, tá certo? Que é realmente o que compete às boas práticas da engenharia de software, de você trabalhar cuidadosamente, sistematicamente, tá certo? Com essas etapas anteriores que precedem ali a etapa de implementação e testes de um sistema. Então vamos lá, conferindo alguns conceitos. Então, o diagrama de sequência representa exatamente a sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo. E esse processo, então, o que nós estamos aqui nos referindo? O que Guedes define como sendo um processo, tá certo? Exatamente a execução de um caso de uso. Pode ser de um caso de uso, pode ser até de mais do que um caso de uso, mas caso de uso representa funcionalidade, representa serviço do sistema, tá certo? Então, para isso, há necessidade de você ter o quê? De você agora representar essa ordem
de eventos que ocorrem, que são executados durante a execução de um processo. Identificando exatamente quais métodos devem ser disparados entre os atores e objetos envolvidos e em que ordem que eles são, então, envolvidos, o qual caracteriza o que eu falei, ordem, sempre pensando em ordem temporal de execução, ok? O diagrama de sequência, então, ele baseia-se no diagrama de use cases e no diagrama de classes, ou seja, eu tenho que ter o meu diagrama de casos de uso pronto, e isso na ferramenta Case, principalmente, e tenho que ter o diagrama de classes, senão eu não consigo elaborar o diagrama de sequência. Então, como pré-requisito de modelagem, considera-se que o diagrama de sequência só tem sentido se você tem já, então, previamente já especificado o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes, tá certo? Então, agora vem aquela questão, mas é o momento de você definir para executar na representação, pensando então na execução dos casos de uso. Se eu tenho 40, 50, 60, não sei, independente de quantos casos de usos que forem identificados, que você representou, ou seja, que você especificou criando o diagrama de casos de uso. Você sabe que se eu tenho muitos casos de usos, eu não vou conseguir representar em um único diagrama e não é recomendado. Por quê? Porque você, com certeza, na ferramenta Case, você vai ter que diminuir muito a fonte, diminuir ali a representação e prejudicará depois a leitura no momento que você for imprimir o diagrama, dificultará a leitura. Então, se eu tenho muitos casos de uso, eu particiono em vários diagramas de casos de uso, o qual eu vou ter depois no final o chamado modelo de casos de uso, tá certo? Então, se eu tenho 30 casos de uso, agora é o momento. Obrigatoriamente, considera-se nessa evolução da modelagem que para cada caso de uso, há necessidade do quê? De você fazer a representação, o detalhamento desse caso de uso. Aí você já sabe que eu posso utilizar qual diagrama? Que então já foi trabalhado o diagrama de atividades. Eu posso então trabalhar com o diagrama para representar a execução de um caso de uso, adotar o diagrama de atividades. Mas eu posso também adotar o diagrama de sequência. Existe regra de qual que eu vou adotar? Não existe regra. Quem define isso é a metodologia da empresa, o qual está responsável por um projeto, ou que seja o analista responsável, o gerente de projetos, tá certo? Mas agora você tem opções para representar a execução, então, de um caso de uso, ou eu posso representar com o diagrama de atividades, ou com o diagrama de sequência, ou ainda com o diagrama de comunicação, por exemplo. Ok? Então, há necessidade de você ter ali os dois diagramas previamente já representados. Ainda, aqui, só para fechar essa primeira parte conceitual, então, se eu tenho neste exemplo aqui 4 casos de uso, é o momento. Se você tem o diagrama, se para cada caso de uso você representou o diagrama de estruturas compostas, então você já sabe, nesse diagrama de estruturas compostas, para representar um caso de uso, você já representou nele quais são as classes, classe ou classes que envolvem de objetos, que envolvem então a execução de um caso de uso. Se você não fez o diagrama de estruturas compostas, é o momento que você tem que agora analisar. Pegando este exemplo, então você sabe que para executar o use case manter eventos, eu volto agora, venho, analiso o meu diagrama de classes. Se eu quero manter, se o nome dele é manter, é porque refere-se a um cadastro. E todo cadastro inicia-se com a primeira operação que eu tenho que tratar num cadastro, é a operação de inclusão. Pode ter ainda depois permitir alteração, pode ou permitir uma consulta, pode até permitir uma exclusão.
não é recomendado hoje que você faça a exclusão de objetos, né? E que você trate ali a manipulação, que seja a transição de estado desses objetos. Mas pegando este exemplo, se eu quero manter evento, cadastrar um evento, olhando para o meu diagrama de classes, então eu sei que eu vou ter que fazer a instanciação. No momento que eu for executar a operação de inclusão, a instanciação vai ser na classe evento, tá certo? Porém, não quer dizer que na execução desse caso de uso, eu vou exclusivamente usar só a classe evento. Eu tenho que fazer a leitura e análise de todos os objetos que estão sendo aqui referenciados, ou seja, as associações que foram estabelecidas, tá certo? Então, para isso, aqui, todo evento, ele pode ter o quê? Ele pode ser um evento de um ou mais temas de trabalho. Então, vai ser no momento que você for cadastrar um evento que você vai já querer relacionar todos os temas de trabalho de um evento que pode permitir? Se sim, então quer dizer que no diagrama de sequência eu vou ter que representar a classe evento e a classe tema de trabalho. Aqui eu estou falando, você tem a opção porque é uma associação muitos para muitos. Então, eu posso fazer essa representação dessa união, dessa relação, em um outro, às vezes eu tenho um outro caso de uso só para representar aqui essa relação de N para N. Agora, todo evento obrigatoriamente faz referência a um tipo de evento. Então, quer dizer o quê? Que na minha classe evento, eu tenho aqui a referência a qual tipo de evento que é esse evento, que seja um evento científico, um congresso, um simpósio. Então, eu sei que no momento que eu for executar, fazer a inclusão de um evento, obrigatoriamente eu tenho que fazer a referência a um objeto do tipo evento. Ainda existem aqui mais duas associações. Todo evento faz referência a um coordenador, que provavelmente é o coordenador responsável pelo evento, e todo evento é realizado em um determinado país. Então, obrigatoriamente, quando eu for representar a manipulação, aqui a sequência de eventos que acontecem durante a execução do evento, no mínimo, eu sei que eu vou ter que ter a classe evento, o qual eu farei a instanciação, a criação do objeto, mais a classe tipo de evento, eu preciso, faz ainda referência à classe coordenador, e faz referência à classe país, ok? Então, obrigatoriamente, no diagrama de sequência, para representar a execução aqui de todos os eventos que são disparados, ou seja, a troca de mensagem entre os objetos, eu tenho que fazer o quê? Representar todas essas classes de objetos. Tá certo? Então, é isso que eu represento e agora, nesse diagrama, representaremos, então, exatamente a ordem temporal desses eventos que ocasionam o quê? A troca de mensagens entre os objetos. Agora, então, vamos conhecer a notação básica do diagrama de sequência, tá certo? Então, você já sabe que, querendo ou não, os diagramas, cada diagrama, então, da UML, tem uma notação, tá certo? E essa notação que compõe o diagrama como um todo, ela é o quê? Composta de elementos. Tá certo? Elementos gráficos, alguns elementos têm regra de nomenclatura, todo elemento tem uma simbologia e é isso que você tem que seguir, tá certo? A ferramenta Case que você estará adotando para fazer essa modelagem, ela já contempla, tá certo? Todos os elementos seguindo ali a representação gráfica. Contudo, a ferramenta Case, ela não faz a correção de nomenclatura, tá certo? Mas aí você que tem que saber para poder aplicar e deixar os diagramas, o que seja, o mais íntegro possível, seguindo as recomendações ou seguindo regras. Lógico que recomendação é diferente de regra. Muitas coisas a UML ela coloca como recomendação, tá certo? Ou algumas são regras, e aí então você tem que saber em que momento que você usará exatamente
e se for uma recomendação, você pode seguir conforme ela coloca como sugestão. Agora, sendo uma regra, eu tenho que seguir. Ou seja, você sabe que o nome de um caso de uso, ele tem que ser composto iniciando com um verbo no infinitivo e mais substantivo, o qual identifica, então, que seja a representação, a denominação que identifica cada caso de uso. Então, conferindo agora esses elementos, então, os elementos são os atores, os próprios atores que já foram representados e criados no diagrama de use cases. Contudo, esses elementos, o ator, na representação do diagrama de sequência, ele vai ser integrado a ele, na representação, uma linha devida. Então, na representação de um ator, a linha devida é uma linha na vertical tracejada, tá certo? Todos os elementos que constituem, nós vamos montar um cabeçalho na representação do diagrama de sequência. Para cada elemento do cabeçalho, vai ser, então, integrado a ele uma linha devida. Os objetos em si, que representam as instâncias das classes envolvidas no processo, ou seja, os objetos do diagrama de sequência, também possuem uma linha de vida. Um objeto pode existir desde o início do processo ou ser criado durante a execução do mesmo. A linha de vida representa o chamado tempo em que um objeto existe durante um processo. As linhas de vida são representadas por linhas finas, então, na vertical, tracejada, partindo do objeto, interrompida por um X quando o objeto é destruído. Tá certo? Considera-se que eu não preciso mais, na representação do diagrama, tá certo, daquele objeto, eu posso colocar aqui no final dele esse X que indica que o objeto, então, no momento da manipulação dele, seja na instanciação, por exemplo, ele é, então, destruído. Em cada elemento da linha de vida integrada a um ator ou a um objeto, ele vai acrescentando o chamado elemento foco de controle ou de ativação, o qual indica o período em que o objeto está participando ativamente do processo. Os focos de controle são representados dentro da linha de vida de um objeto por uma linha mais grossa. Então, daqui a pouquinho você já vai conhecer a representação. Além disso, outros elementos básicos são as mensagens ou estímulos, que são utilizados para demonstrar a ocorrência de eventos, que normalmente forçam a chamada de um método, mas não é obrigatório, aqui uma observação, tá certo? Não é obrigatório que toda mensagem ou estímulo execute, chame um método. Então, você também verificará um exemplo. Em alguns objetos envolvidos no processo, ela pode ter ali execução, tá certo? E a invocação de uma operação. As mensagens, então, representam exatamente aqui, ó, a palavra-chave comunicação entre dois atores ou entre interfaces, ou entre ator e interface, nesses casos não são disparados métodos. Então, é formado o cabeçalho e o primeiro elemento que representa o início aqui do diagrama de sequência é o ator. Então, é representado aqui a linha de vida do ator. O outro elemento representa-se, então, um objeto que ele vai ter o objetivo de representar a interface gráfica, referente ali à execução daquele use case, se ele tem uma interface gráfica, tá certo? Então, quer dizer o quê? Que a interação agora das trocas de mensagens ocorrerão aqui, pode ocorrer do ator para o objeto, ou entre objetos. Podem ocorrer aqui as mensagens, que serão representadas por uma linha, tendo uma origem e um destino, tá certo? Sendo essa linha representada continuamente ou tracejada, que você já verificará então, tá certo? Mas nesse momento de ator para objeto que representa aqui a interface gráfica, não são disparados métodos. Então, entre ator e interface,
aqui, nessa mensagem, é considerada apenas uma mensagem simples, ou seja, um estímulo. Não executa, não dispara exatamente uma operação nesse momento. E exatamente, as mensagens são representadas por uma seta entre dois componentes, indicando qual componente enviou a mensagem e qual a recebeu. As mensagens são representadas conforme a ordem de execução, na posição horizontal, entre as linhas de vida dos componentes. E aí existem basicamente 3 tipos de mensagens. A mensagem chamada do tipo síncrona remete o remetente à origem, o objeto de origem, ou seja, o ator também é caracterizado nesse contexto como sendo ali um objeto envolvido, aguarda uma resposta a uma mensagem síncrona antes de continuar. Então, a mensagem síncrona, você perceberá que tem essa anotação aqui, ó, com a setinha fechada. Então, quer dizer, o objeto de origem para o objeto de destino, então, quer dizer, o objeto remetente envia a mensagem e o quê? Eu tenho que ter um retorno para continuar. Isso é mensagem síncrona, tá certo? Agora, se na sequência eu poderia disparar uma próxima mensagem sem aguardar um retorno, ela então é chamada de mensagem assíncrona. Ou seja, então, uma mensagem que não exige uma resposta do remetente antes de continuar. Uma mensagem assíncrona mostra apenas uma chamada do remetente. E o terceiro tipo é chamada mensagem do tipo autochamada ou autodelegação. São mensagens que partem da própria linha do objeto de origem e atingem a própria linha de vida do objeto, tá certo? De origem. Quer dizer, a origem e o destino são o quê? É exatamente o mesmo objeto. E o outro elemento é a chamada condição de guarda, o qual eu posso, então, numa mensagem, você perceberá que toda mensagem tem um nome, tá certo? Eu posso indicar aqui uma condição de guarda, tá certo? Que é exatamente uma regra ou uma condição para que uma mensagem pode ser disparada. E toda a condição de guarda é colocada, então, entre colchetes. Aqui você especifica e descreve a regra. Aqui, resumindo, então, a anotação, tá ok? Então, o elemento ator é a representação dele que você já conhece do ator, desce a linha pontilhada. E olha só, essa linha, então, que foi sobreposta aqui, mais grossinha, que é a chamada, então, foco de ativação. Por quê? Representa todo momento que aquele elemento participa do processo. Nesse caso, o elemento ator, ó, é do início ao fim da execução, porque ele participa de toda a execução até ter uma resposta, que foi uma resposta final, que eu posso aqui parar na representação da interface, ou poderia até estender representando uma mensagem ali que ele recebeu. O objeto que representa a interface pode ser o quê? Uma representação de uma página, tá certo? E aqui eu posso utilizar aqueles ícones que representam, então, os elementos que são caracterizados como classes de fronteira, de entidade, tá certo? Ou um simples controlador que eu posso representar no momento aqui, no diagrama de sequência, no formato de ícone, ou em vez de ícone, representar como um retângulo, como sendo um objeto normal, ok? Eu prefiro no diagrama de sequência, que corresponde à atividade de análise, não me preocupar aqui com essa representação de ícone, tá certo? Que é uma fronteira, o qual representa a interface gráfica entre a interação do ator para a interface, é do tipo, a fronteira que é então um boundary, que é utilizada, tá certo? Nesse caso aqui que já quis representar um exemplo mostrando que é um ator, um use case correspondente a uma aplicação que é executada na web. Então, obrigatoriamente mostrando aqui no formato de interação,
tá certo? Como é executado, ocorre aqui a integração com esses elementos obrigatoriamente. Fronteira tem um controlador, que faz a comunicação com os objetos da classe, que são os objetos que representam a terceira camada, exatamente onde está ocorrendo o armazenamento no banco de dados. Tá certo? Então, olha só, percebe que a mensagem, olha só, foi disparada e eu tenho aqui a representação, então, dessa simbologia de uma mensagem síncrona, tá ok? Lembra, de ator para interface, não dispara operação. Então, simplesmente o nome da mensagem. Agora, de interface para controlador, tá certo? Então, geralmente eu tenho também a representação apenas do repasse da mensagem. Agora, ocorrendo no próprio controlador, ou que seja, no próprio objeto que representará a instanciação do objeto sendo de um cadastro, eu vou ter o quê? Ó, mensagens que disparam operações. Uma operação é o quê? A representação dela da nomenclatura, sendo composta de um verbo no infinitivo mais substantivo e, por exemplo, registrar, confirmar, registrar que seja aqui aluno. Minúsculo concatenado com maiúsculo e a representação de uma operação abre e fecha parênteses, tá certo? Então, por isso que eu sei que é uma operação. Essa operação aí você pergunta, mas aonde, em que momento que eu vou saber qual que é a operação? Agora é o momento de analisar todas as classes envolvidas aqui na execução desse use case e você se recorda que toda classe é composta de 3 partes? A primeira parte representa o nome simplesmente da classe, a segunda seção representa os atributos, e a segunda seção, e a terceira parte que representa as operações. Então, todas aquelas operações listadas no diagrama de classe, agora em algum momento devem aparecer aqui na representação do diagrama de classe, diagrama de sequência, tá certo? E aí tem aqui a representação da autodelegação, tá certo? Então, a mensagem que é enviada, disparada do próprio objeto tá certo? Para ele mesmo, então do próprio elemento. Mensagem de retorno de uma mensagem síncrona é representada como sendo tracejada, tá certo? Então, essa tracejada aqui é porque, ó, é uma mensagem. Vamos aqui apagar para você visualizar novamente melhor. É uma mensagem que, ao registrar um aluno, ou seja, ao você fazer a inclusão, teve um retorno que foi o quê? Retorno verdadeiro, tá certo? Então, quer dizer, se o objetivo era fazer a inclusão, teve então a inclusão, criou-se então todo o retorno de operação, de mensagem que dispara operação, vai ser sempre no formato de tracejado. Ok? Então, e aí por isso que aqui, ó, não tem, porque não é simplesmente a representação de uma continuação da execução do diagrama de sequência, mas ele não teve aqui o retorno de uma mensagem que está disparando uma operação. Então, com isso, são esses elementos os básicos, tá certo? Próprio ator, o objeto que pode representar na representação normal, que aqui vai ser um retângulo, apenas com um nome, tá certo? O objeto correspondente a uma classe, que você já tem no diagrama de classes, ou um objeto que você criou nesse momento do diagrama de sequência, que corresponderá, por exemplo, à interface gráfica, tá certo? Ou você pode utilizar essa notação que é chamada de ícone, que representa ali a classificação das classes de um diagrama de classes, pensando, tá certo, na execução, sempre da interação do ator com uma fronteira e pensando que dessa fronteira, para executar diretamente com uma classe, tem um controlador, o elemento ali intermediário, que faz o controle de todas as operações que são executadas. Não é obrigatório, no diagrama de sequência correspondente ao diagrama de classes, representar essas classes, a categoria delas, tá certo? Se é uma classe de fronteira, se é uma classe controladora ou de uma entidade,
tá certo? Nós vamos trabalhar exemplos que praticamente nesse momento eu não utilizo. Quis apenas colocar nesse exemplo para você ter essa noção, tá certo? Que pode acontecer. E agora, então, conferindo um primeiro exemplo, tá certo? Do diagrama de sequência, correspondente a um use case básico também, que é correspondente a um cadastro. Então, na representação aqui do exemplo, eu faço a demonstração, vou apresentar o exemplo apenas correspondente à operação praticamente de inclusão. Depois eu teria que tratar ainda operação de alteração, exclusão. Então, eu poderia ter, então, vários diagramas de sequência ou trabalhar com fragmentos do diagrama de sequência, tá certo? Que ainda nós vamos conferir essa notação. Então, vamos lá ao exemplo. Então, aqui foi representado exatamente o quê? Que eu tenho o use case correspondente a manter hóspede. Então, de um domínio de um sistema de hotelaria, tá certo? Eu tenho aqui um cadastro de hóspede. Então, qual ou quais elementos que são necessários na representação deste exemplo? Então, olha só, foi representado que o ator que faz a interação é o hóspede. Para o objeto que representa a interface correspondente, foi representado aqui o formulário correspondente ao hóspede, tá certo? E então, o usual é que você dê aqui a nomenclatura correspondente ao use case. Se é manter hóspede, então ali foi chamado de form hóspede, poderia colocar form manter hóspede. Ah, existe uma regra, então, para representar o objeto que representa essa interação, essa interface? Só recordando, por que eu tenho que representar? Porque ator nunca interage direto com a camada de banco de dados. Ele sempre tem um intermediário aqui, que é exatamente o use case, que é o sistema. Tá certo? Então, o sistema, que daí já representa a parte interna do sistema, que vai ter a instanciação do objeto depois da criação do objeto e tenho que armazená-lo, fazer a persistência do objeto em algum meio e, no caso do que nós trabalhamos, a maioria do contexto, que são sistemas de informação, são mantidos em banco de dados. Então, por isso que eu tenho que ter esse intermediário. O ator sempre tem um intermediário que é a representação do formulário, tá certo? E aí depois foi representado a classe, aqui hóspede, e olha só, esse exemplo, ele mostrou que nesse momento aqui, tá certo? Olha só, eu estou fazendo o que? A criação da instância. É utilizado um estereótipo indicado como create, com a identificação de create. Não é obrigatório você representar essa instanciação do objeto, tá certo? Aqui nesse momento. Você poderia mostrar só no final a criação, posso dizer dele, que é a execução da operação cadastrar hóspede, ou seja, se no diagrama de sequência você chamou de incluir, criar hóspede, é essa operação que você tem que mostrar obrigatoriamente. Tá? Mas se você não quiser, você não precisa, isso daqui não seria obrigatório, tá certo? Mas é uma forma de você já pensar que você está representando o início, então, que é a partir de uma instância, ou seja, eu não persisti o objeto ainda em algum meio de armazenamento, ele está apenas em memória, o objeto foi criado em memória, e aí depois ocorreu o quê? Uma vez que o ator informou dados, o ator hóspede informou os dados, quais são esses dados? Foi generalizado aqui, ó, dados pessoais. Esses dados, eu sei que são todos aqueles atributos que se encontram na classe hóspede. Aí você pode perguntar, professora, mas eu poderia informar atributo por atributo aqui? Poderia, mas não há necessidade, ficaria muito detalhadinho aqui, atributo por atributo. Cada um você querer colocar numa mensagem. Então, o usual é generalizar. Generaliza aqui dados e aí depois você sai tratando todas as validações, tá certo? Que podem ocorrer aqui
no diagrama de sequência, que foi exatamente o que aconteceu. Este exemplo, ele mostra, se você obrigatoriamente mostrar esse formato de criação do objeto, na verdade, a criação da instância, tá certo? Aí você tem que utilizar essa notação, utilizar esse estereótipo que indica, então, a criação da instância, que aí vai ser especificamente uma linha tracejada e obrigatoriamente tem um retorno. E a linha é no meio do objeto. Está percebendo aqui, ó, percebeu? É no meio, não é simplesmente na linha de vida. Isso é uma particularidade, é uma forma de representar. Se você representar isso daqui, aí todo o tratamento, todas as validações que ocorrerão na própria classe do objeto que você está representando aqui, tá certo? Se é o cadastro de hóspede, eu represento então a classe hóspede que já foi criada no diagrama de classes, tá certo? No momento que eu monto o diagrama aqui, eu arrasto lá do repositório, eu arrastei essa classe para cá. O que está antes dos dois pontos é o nome do objeto. Se você quisesse ter colocado aqui hóspede 1, país 1, profissão 1, poderia. Tá certo? Então, antes do nome da classe, depois dos dois pontinhos, é o nome da classe. Não é obrigatório representar o nome do objeto, mas, tá certo? A ferramenta mesmo, praticamente, ela já coloca como padrão. Voltando à leitura. Então, eu tenho... Considera que foi criado a instância. Entre esses dados, há necessidade de fazer a validação do CPF. Se for representado a instância, então a validação do CPF é feita, tá certo? Aqui, se ele já existe ou não. É verificando se esse hóspede já está cadastrado ou não, então considera-se que é uma validação do próprio objeto. A próxima foi validar a data de nascimento, tá certo? Então, essa validar data de nascimento, se é uma data correta, não é uma data futura. Depois que foram feitas duas validações, então, obrigatoriamente, essas duas mensagens mensagens síncronas, que estão demonstrando aqui a execução de uma operação, tá certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a representação do próprio nome da operação, que já consta onde? Representada lá no diagrama de classes, tá certo? E a própria ferramenta você consegue listar. Não preciso criar ela novamente, uma vez que já foi representada na classe, tá certo? Aí, depois que essas validações ocorrem na própria classe, são validações próprias do próprio objeto, tem que recuperar o país, porque a minha classe hóspede, lá no diagrama de classe, todo hóspede, ele reside em um determinado país. Então, fez referência a um país. O mesmo país posso ter vários hóspedes. Por isso que foi indicado aqui a classe país. Recuperou o país, qual que foi o retorno? Dados do país. Não preciso especificar. Ah, está retornando o nome do país, que ele pertence, idioma do país, tá certo? Não, continente. Não, foi generalizado o que ele retornou. Mesma coisa, todo hóspede está associado a uma profissão, tá certo? Então, recuperou, foi lá na classe profissão, que as profissões estão cadastradas, eu recupero uma delas e retornou o dado da profissão. Aí, se você perguntar, mas se uma profissão não está cadastrada, eu vou abrir um cenário alternativo aqui, ó. Criaria um fragmento desse diagrama. Posso representar ele aqui mesmo, esse fragmento, que é uma anotação, tá certo? Que é uma caixinha que é sobreposta aqui, indicando e a referência a um fragmento. Ou eu posso deixar e não representar esse fragmento e representar um outro diagrama de sequência específico para representar esse cenário alternativo. Continuando, recuperou empresa, tá certo? Então, foi lá na classe empresa, porque todo hóspede, aqui uma profissão, ele é considerado obrigatório. Todo hóspede pode ou não ter vínculo com uma empresa, 0 ou 1. Mas uma empresa pode ter aqui nenhum ou muitos hóspedes. Mesma coisa, mesmo se for 0, eu tenho que indicar aqui, porque pode ser 0, mas a máxima pode ser 1.
Obrigatoriamente representei aqui que ele foi lá na classe empresa, associou, fez referência a qual empresa e aí ele retornou com dados da empresa. Posteriormente, valida o endereço eletrônico do próprio hóspede. Então, se eu representei aqui a criação, usando a formato de criação de instância, eu represento aqui, então, no próprio, sendo uma autodelegação, uma mensagem que é disparada no próprio objeto. Alterar situação é que nesse momento aqui, se você quisesse colocar, puxar uma nota e colocar que essa situação, nesse momento, é que o hóspede se encontra ativo, pode colocar. O elemento notinha, você pode utilizar quantas vezes você achar necessário para representar e ficar o mais compreensível possível o diagrama. Então, nesse momento, foi alterado a situação do hóspede para ativo, tá certo? Aí, o que aconteceu? Foi confirmado aqui a inclusão do hóspede, retornou que o hóspede está cadastrado, então aqui disparou uma operação. Retorno de operação sempre é o quê? Já é automático na própria ferramenta, retorno ele já coloca. Se você indicar que é um retorno, é sempre uma linha tracejada, tá certo? Com a ponta aberta. Tá certo? Mas você poderia colocar assim, eu poderia colocar uma outra mensagem aqui, intermediária, que ele informou dados que ele está, confirma cadastro, confirmando o cadastro, na verdade, poderia ter colocado uma outra operação aqui, confirmando o cadastro, aí sim que foi feito o disparo aqui, para fazer a inclusão e retornou o cadastro e ele teve como resposta final que foi feito o cadastro com sucesso, confirma cadastro com sucesso. Mas não é obrigatório, tá? Tudo está implícito nesse aqui, no informa dados de uma forma bem genérica. Então, este exemplo, querendo ou não, é o quê? Um básico referente, então, à criação, ou seja, pensando no cenário principal, para executar um caso de uso que refere-se, então, ao manter hóspede, que foi o exemplo. E agora, vamos, então, considerando o estudo de caso da agência de estágios, que foi adotado, então, em todos os exercícios e também nos exercícios da sua aula-atividade, referente agora ao diagrama de sequência correspondente ao realizar inscrição para a vaga, tá certo? Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que o use case que eu quero criar o diagrama de sequência é correspondente ao quê? Realizar inscrição para a vaga. Agora eu tenho que ir lá no diagrama de classes e verificar qual ou quais classes que participarão dessa interação, que tudo que favoreça a criação da inscrição, tá certo? Então, vamos rapidamente criar na ferramenta correspondente ao realizar inscrição para a vaga. Então, aqui, só relembrando, o diagrama de sequência corresponde a... Eu tenho que ter o meu diagrama de use cases, tá certo? Então, eu quero criar o diagrama de sequência correspondente ao realizar inscrição para a vaga. Aí, no caso, ele tem aqui, no realizar inscrição para a vaga, depois que ele realiza, tem um include, que pode enviar o comprovante, obrigatoriamente vai ser enviado o comprovante de inscrição. Não foi especificado se foi por e-mail ou se é via SMS, tá certo? Então, eu posso depois detalhar isso. E realizando inscrição, eu posso ter a opção, é um extend, então é o quê? Não opcional, se eu quiser emitir o comprovante de inscrição, ou seja, imprimir o comprovante, tá certo? E aí, analisando o diagrama de classes, eu tenho o quê? Inscrição de todo o diagrama do pacote referente aqui negócios, eu sei que a inscrição vai ser feita onde? Eu vou fazer a criação
na minha classe inscrição. Eu tenho que observar quais foram os atributos que foram indicados. Então, a inscrição, a data eu posso considerar a atribuição da data do sistema. Toda a situação que no momento da inscrição, então, entre esses dois status vai ser considerada que a inscrição vai ser realizada, status de realizada, tá certo? Observação, não há necessidade de validar. E no momento que é feito aqui a criação, a realização de uma vaga, ele faz o quê? Obtém candidato, olha só, faz referência à inscrição, é obrigatoriamente de um candidato. Então, quer dizer que no diagrama de sequência, correspondente ao use case realizar inscrição, eu preciso ir representar a classe candidato. E toda a inscrição refere-se a uma vaga obrigatoriamente, por isso que tem aqui obter vaga. E o gerenciar situação, que é esse para atribuir no momento aqui a situação para a vaga. Então, vamos rapidamente aqui, vou colocar os passos principais, tá certo? Aqui vou na ferramenta, então considera-se que eu tenho aqui o meu diagrama de classes, tá certo? Então, como que eu faço? Você pode, aqui no diagrama, no repositório, tá certo? Eu localizar aqui o use case, ou você pode direto vir aqui na seção, na pastinha do diagrama de sequência, tá certo? E você faz o quê? Então, peço um novo diagrama de sequência, o new, e é o diagrama de sequência, tá certo? Correspondente, então, ao realizar inscrição, que é o nome. Para use case, eu uso acentuação, eu uso o caractere cedilha, tá certo? Mas para o diagrama de classes, eu não uso a própria cedilha, não uso acentuação, tá certo? Daí é um padrão que eu sou acostumada, que eu prefiro, para não ter problema quando você for aproveitar e gerar da própria ferramenta case, gerar o script da classe, por exemplo, já em linguagem Java ou em outra linguagem que você queira, que a ferramenta dá aí a opção. Agora, ele te representa aqui os elementos, tá certo? Então, o que eu faço? Quem que realiza a inscrição? Quem que realiza a inscrição? Nós vimos que é o ator, ok? É o ator candidato que realiza a inscrição, tá certo? Então, eu preciso do ator candidato. O ator candidato está vinculado ao diagrama de use case, então eu só vou expandir aqui no repositório, venho aqui no diagrama que eu vou, então, representar, arrasto o ator candidato, tá certo? Trago aqui para a área, vou montar, a primeira coisa, vou montar o cabeçalho. Então, ele já criou o cabeçalho. A interface gráfica, ele não está representada, tá certo? Então, eu arrasto aqui como sendo uma linha de vida, que é já como um vínculo de um objeto, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de forms, que é correspondente, então, ao realizar inscrição, que eu estou utilizando, tá certo? Então, vou colocar a interação sempre do candidato que vai interagir com uma interface gráfica. Aí, eu não vou criar naquele formatinho do exemplo, tá? Vou colocar um outro exemplo, porque você já tem ali na teleaula, nos slides, a criação da instância, tá? Não vou representar a criação da instância. Vou direto depois só mostrar a confirmação, a execução da operação. E aí eu sei que agora eu tenho que abrir aqui o diagrama de classes. Eu preciso, então, para realizar a inscrição, eu sei que eu vou fazer a instanciação na classe inscrição. Aí ele te dá a opção aqui, ó. Eu estou arrastando a classe. Se você quer mostrar no formato de linha de vida ou da própria classe. Aqui no diagrama de sequência, eu associo como linha de vida. Tá certo? Aí depois, nós vimos que eu preciso da classe vaga,
eu preciso, na verdade, nesse formato, a gente primeiro representa aonde que eu vou fazer aqui a referência. E eu sei que eu também preciso da classe candidato. A classe candidato está lá no diagrama de classes, correspondente ao pacote pessoas. Não preciso representar as superclasses, tá? Represento direto a classe candidato. Vou colocar ela primeiro aqui, pensando numa sequência lógica que eu estou aqui achando que eu acho mais coerente. Ah, professor, eu preferiria fazer numa outra sequência. Tudo bem, o importante é que você represente a sequência exata como vai ser depois implementado. Então, primeiramente, eu vou aqui, são esses os elementos que eu preciso, tá? Eu só desativei ali o repositório para ter mais espaço aqui. Então, a primeira interação, ó, você criando, ele te abre aqui, eu vou o quê? Ó, confirmar, aqui no caso eu já tenho todas as operações, tá certo? As mensagens de outros diagramas, ele vai, no caso aqui, agrupando tudo. Mas eu vou aqui, não vou me preocupar agora, vai ser solicita inscrição para vaga. Ou eu poderia colocar direto, informa dados, poderia, tá? Solicita inscrição, então sempre o ator interage com o formulário. Ah, aqui uma observação, nesse formato não representando aquela primeira indicação de instanciação, abre as propriedades aqui e vincula que esse formulário, ele está o quê? Para ele listar todas as operações. Tá? Esse formulário, então, ele refere-se à instanciação na classe inscrição, ok? Aí ele coloca essa representação aqui, nome do objeto, nome da classe, tá certo? Então, solicita inscrição, você pode aqui colocar, lembra que retorno de uma mensagem, só retorno. Deixa eu só apagar. Só retorno, isso daqui a ferramenta não faz a validação automática, mas só retorno de mensagem que dispara operação que é linha tracejada, tá certo? Vou colocar aqui, ó, exibir forms ou que seja formulário de inscrição. Exibe formulário da inscrição. Aí depois que o candidato, ele faz o quê? Informa os dados, informa dados da inscrição, então estou generalizando, informei. Aí o que eu tenho que fazer? Nós vimos que o próprio sistema tem lá na classe inscrição, tem o quê? O data que foi feita a inscrição. Eu vou considerar que é a própria data do sistema. Não é o candidato que tem que informar a data que ele está fazendo a inscrição, tá certo? Então, é uma operação que é feita o quê? A origem dela e o destino é aonde? A origem e o destino é no próprio formulário, tá certo? Até eu já tenho aqui, ó, atribuir data. Uma vez que você já tem a operação, é só selecionar, senão você clicaria no New e ele abre ali para você cadastrar e você, no caso, criar a operação se ela não foi representada no diagrama de classes ainda. Então, fez a atribuição da data da inscrição. O que ele listou aqui são as operações que estão lá na classe inscrição. Aí, por isso que a ferramenta, ela faz ali, no caso, tenta recuperar o máximo que já foi criado. Atribuiu data, agora o que ele tem que fazer? Agora eu vou considerar que ele vai lá na classe candidato, é a sequência que eu considero mais coerente, tá certo? Para poder fazer o quê? Recuperar o candidato, tá certo? A operação foi chamada de obter, que na classe candidato é o recuperar candidato, tá certo? E eu posso aqui como retorno, ó, eu já tenho aqui a representação aqui abaixo, ó, aqui uma operação, uma mensagem que foi disparada, uma operação. Então, o retorno vai ser o quê? Dados do candidato,
Agora, o que eu tenho que fazer? Aqui você pode ir aumentando um pouquinho. O próximo passo vai ser o quê? Recuperar dados da vaga. As vagas, eu já tenho também as operações listadas, tá certo? Que foi o quê? Recuperar vaga. E o retorno vai ser o quê? Clica na mensagem e, no caso, na ferramenta Case aqui no Visual, ele coloca aqui, então, o retorno, que vai ser o quê? Ele retorna dados da vaga. Eu já tenho, então, já tinha criado, senão você vai digitar ali. Tá certo? Mas o que? Eu tenho que fazer mais alguma validação antes de fazer a instanciação do objeto, de fazer a representação o foco continua. Eu vou estender aqui. O sistema tem que fazer o quê? A questão do status da inscrição. Então, o status vai ser aonde? No próprio formulário que representa tempo de execução. Eu não representei a persistência ainda. Então, qual que vai ser a operação aqui do correspondente ao atribuir? Deixa eu abrir aqui as propriedades, selecionar as operações. Vou pegar aqui uma operação, como eu não selecionei aqui naquele momento, eu tenho aqui a opção, ó. Ele quer gerenciar situação, que é a operação que já consta lá na classe. Esse gerenciar situação, se você quiser colocar aqui, tá certo? Uma notinha que é a anotação da situação nesse momento de realizada, tudo bem, senão não precisa. E aí depois eu posso colocar aqui, ó, depois que já recuperou, depois que o sistema já atribuiu data, situação, eu vou colocar aqui o ator, então, candidato, confirma inscrição para a vaga. Depois que ele confirma, agora sim, então, a minha instância que eu considero que está em tempo de execução, vai lá na classe inscrição e vai fazer a criação, tá certo? Então, mesma coisa, ele já tem aqui, ó, o criar inscrição, foi nomeada a operação como criar, ele já traz a relação das operações que estão na classe inscrição. Eu poderia representar agora essa classe aqui também, ó, nesse momento, aqui abaixo, tem essa opção também no momento que você vai criar o objeto. O retorno vai ser o quê? Considero que foi criado, então é verdadeiro. Considero todos os passos que favorecem a execução da criação. E vou, como retorno final de uma mensagem simples para o candidato, que foi, no caso, a inscrição realizada. Inscrição realizada com sucesso. Só que nós temos ainda o quê? Temos lá dois relacionamentos. Toda inscrição, ela vai disparar o quê? Eu vou colocar, posso colocar aqui no final, ou eu poderia colocar aqui, ó. Vou deixar como final aqui. Aqui eu tenho uma autodelegação que vai ser o quê? Para chamar aquele include, que vai ser então, deixa eu ver se eu já tenho a operação criada, senão eu vou criar aqui. Deixa eu abrir aqui as propriedades, selecionar operações, gerar situação, recuperar inscrição, não tenho. Então, vou criar a operação aqui, que é uma operação correspondente a enviar comprovante. Comprovante de inscrição. Então, se é uma operação, minúsculo concatenado com maiúsculo, olha só. Ele já colocou, abre e fecha parênteses. Não sou eu, é a própria ferramenta. Automaticamente, o include quer dizer que ele vai obrigatoriamente enviar o comprovante. Agora, o extend não é obrigatório. O extend eu poderia até colocar aqui, ó, disponibiliza, se você quiser. Tá? Então, depois que ele confirmou, aqui, disponibiliza opção de imprimir ou emitir o comprovante. E se você quisesse, no próprio diagrama aqui, eu posso representar um chamado fragmento, que é o quê? Porque esse daqui é um comprovante correspondente a um relatório. Um relatório não, a um comprovante que é um outro use case que tem que ser implementado, tá certo? Que vai ter ali uma representação
no papel, se ele quiser imprimir, então é um use case que tenho que implementar a representação desse comprovante num formato. Vai ter um layout. Eu poderia representar aqui em cima o fragmento dele. Nós vamos ver um exemplo posteriormente, tá? Então, aqui eu tenho o diagrama de sequência correspondente à realização da inscrição, todos os passos que favorecem a criação de uma inscrição. Certo? Então, é uma questão de prática. E a sequência ali que eu defini é uma sequência que eu considero mais lógica, pensando no que eu tenho de atributos, as operações que devem ser validadas, tá certo? Pensando na execução. Então, tenha em mente, se você não tem um protótipo dessa interface, se você não desenhou, então tenta projetar isso, o que você acha que ficaria o mais interessante, pensando na usabilidade para o usuário, no momento que for executado esse use case. E agora, você que está participando, acompanhando a nossa teleaula, se você tiver alguma dúvida, então vamos lá, envie para o nosso tutor e volto daqui 2 minutos já verificando e respondendo a sua dúvida. Olá, então retornando, nós tivemos apenas uma dúvida até o momento, tá certo? Lá do Polo de Sobral, no Ceará, muito obrigada pela sua participação. Se o diagrama, se para cada use case, há necessidade de fazer exatamente um diagrama de sequência? Não é obrigatório. O que é obrigatório é que para cada use case você faça, então, esse momento de detalhamento através do diagrama de atividades ou do diagrama de sequência ou do diagrama de comunicação, do diagrama de visão geral, que são os diagramas comportamentais. Mas quem escolhe é você. Agora ainda, professora, mas é um sistema pequeno, eu quero o máximo de detalhes possíveis. Então, se eu tenho lá apenas 10 use cases, eu quero fazer o detalhamento desse use case. 10 diagramas de atividades, um correspondente a cada caso de uso, e quero também fazer o diagrama de sequência, porque ali ele me mostra a ordem temporal, mostrando exatamente essa troca de mensagens, que é muito interessante, tá certo? Para você saber o momento exato da validação e todos os objetos envolvidos. Ótimo! Quem decide é o analista, é o gerente de projetos, é a metodologia da empresa, tá certo? O importante é
para cada use case que eu faça esse detalhamento. Se vai ser com diagrama de sequência, com diagrama de atividades, comunicação, não importa, tá? O importante é que tenha pelo menos um deles. E agora, então, ainda dos elementos do diagrama de sequência, nós vamos agora conferir os tipos de fragmentos. É uma outra notação que, posso dizer, detalhando um pouco mais os diagramas de sequência, eu posso, em alguns momentos, em vez de representar um conjunto que seja de mensagens, eu represento um fragmento, ou seja, eu sobreponho ali, naquele momento, uma parte e faço isso como sendo um diagrama separado, um diagrama de sequência. Então, vamos conferir quais são as opções. O fragmento combinado, que permite exatamente uma modelagem que é, então, caracterizada como sendo semi-independente do diagrama, tá certo? Ela é representada por um retângulo que determina essa área de abrangência do fragmento, contendo, então, é como se fosse uma subdivisão do diagrama. Um dos fragmentos é essa, então, representação que é colocado um retângulo sobrepondo. Eu não preciso, nessa representação do diagrama, mostrar aqui a troca de mensagens. Exatamente mostrar qual que é o detalhamento. É opcional, tá certo? Se você já quer mostrar aqui na própria representação do fluxo do diagrama, mostrar a combinação exatamente dessa troca, dessa parte que é caracterizada como sendo uma parte independente. E para um fragmento combinado, existem aqui uma identificação. Este é um exemplo de alt, que representa alternativa, ou seja, neste exemplo, eu tenho o quê? A representação de uma consulta de um saldo. Em algum momento, eu tenho duas opções. Foi representada aqui uma alternativa de representar o saldo positivo. Sendo saldo positivo, o que pode acontecer? O meu cliente pode sacar. Sendo saldo negativo, eu tenho o quê? Ou que representar que ele vai depositar ou que ele vai cancelar aqui o saque, tá certo? Então, eu represento um fragmento mostrando aqui, no caso, essa opção de alternar. O outro que eu posso, então, ó, nesse momento aqui, eu não represento o detalhamento. E sim, eu indico referência, estou referenciando uma outra parte do meu diagrama de sequência, tá certo? Que foi o caso, naquele exemplo do manter, eu representei só o inclusão, mas eu poderia representar o alteração e, porventura, uma exclusão, como sendo uma parte. E aí eu só sobreponho ele e depois, logicamente, quer dizer que eu tenho que ter um diagrama de sequência correspondente a esse que está sendo referenciado. Ou é o caso que foi do emitir comprovante de inscrição, que o emitir comprovante foi representado no diagrama de sequência como sendo um extend, então um relacionamento entre dois use cases. No realizar inscrição, eu tenho a opção de emitir comprovante como sendo uma extensão, ou seja, não é um relacionamento, não é uma execução obrigatória. Então, eu poderia mostrar aqui, porque o emitir comprovante, eu vou ter que ter um layout. No momento que o usuário, ou no caso aqui o nosso ator, na verdade o candidato, queira executar, então é um layout que eu vou ter que ter exatamente, representará um outro use case. Eu posso representar como sendo um fragmento. No realizar inscrição, mas eu tenho que ter depois o detalhamento dele. O fragmento, então, ou representando o nome de que eu estou, na verdade, representando uma outra parte independente, ou seja, representando um outro use case, ou um fragmento indicando aqui que pode ser uma opção. Neste exemplo, ele confirma um pedido, visualiza o carrinho, então depois tem o detalhamento dele num outro diagrama de sequência. E eu representei aqui um fragmento combinado como sendo opção. Se ele ainda não está logado, ele chama o outro fragmento que é logar. Olha só,
tá certo? Ele pode, então, chamar, dentro de um fragmento, ainda chamar o outro, aí eu vou lá e faço o outro diagrama de sequência correspondente a esse. E um outro exemplo mostrando opções de execução, o loop, que representa, na verdade, então, repetição. Aqui está indicando que para cada produto que está sendo selecionado aqui, para executar aqui um aumento, ele faz o quê? Ele fica fazendo atualização desse exemplo que está sendo aqui representado, o aumento. Quero acrescentar um percentual, determinar um percentual de aumento, por exemplo, o valor de um produto, ele fica aqui em um loop, enquanto o ator aqui, funcionário, quiser selecionar por categoria, tá certo? Então, para a categoria de produto, por exemplo, é o funcionário que vai indicar qual que é o percentual que vai dar de aumento para aquela categoria de produtos. E enquanto isso for uma opção de eu quero informar, então, vários percentuais para várias categorias, eu posso ficar em um loop, tá certo? Então, é uma opção de um outro fragmento. Então, fragmento combinado nada é mais do que eu posso dizer uma parte independente do diagrama de sequência e dependerá do seu contexto. Posso representar e abrir ali o máximo possível de detalhamento ou sobrepor esses fragmentos e aí eu abro isso e demonstro a execução dele exatamente em um diagrama de sequência, em um outro diagrama. Agora, então, você vai conferir um outro exemplo do diagrama de sequência, então, considerando o nosso estudo de caso, ainda do estudo de caso da agência de estágios, só que é referente agora ao realizar a entrevista. Então, novamente conferindo. Para realizar a entrevista, que é um outro use case, mesma coisa, o realizar a entrevista, tá certo? É outro use case, ele tem aqui na verdade, um extend, que é o efetivar contrato, e novamente eu preciso sempre analisar qual ou quais classes que eu preciso, ou seja, eu precisarei da classe entrevista. Na classe entrevista faz referência a dois funcionários, um que foi o entrevistador e o outro que foi o operador, ou seja, o usuário que está cadastrando. Toda entrevista faz referência a um candidato e toda entrevista faz referente a uma vaga. E se a entrevista for aprovada, porventura, eu já posso aí chamar o realizar contrato. E é exatamente também o exercício da sua aula atividade para você, porque é importante que você faça na ferramenta, ok? Então, aqui demonstrando, eu já trouxe ele aqui pronto. Então, o ator é o ator entrevistador, que tem, na verdade, aqui, foi representado o ator secundário. E aí, no caso, eu tenho o quê? O ator secundário, não mostrei aqui o ator primário, poderia ter representado o ator primário, que é o candidato também. Faz a solicitação, então, para o formulário. Então, o que ele fez? Aqui representou um gerar código sequencial da entrevista. Ele obteve o funcionário logado. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o zoom. Obteve o funcionário logado, retornou dados do funcionário, aí ele recuperou o candidato, aonde? Na classe candidato. Ele devolveu, então, os dados do candidato, aí ele recuperou a vaga, ok? Mesma coisa, dados da vaga, retornou dados da vaga, recuperou agora o funcionário que está cadastrando ali a entrevista, mesma coisa, validou, então, uma autodelegação, porque no próprio não tenho ainda essa entrevista criada, não é um objeto ainda, apenas está em instância. Então, eu tenho que fazer a validação da data da entrevista, validou a hora da entrevista, o qual está sendo informado, gerou a situação, então foi chamado aqui da operação gerenciar situação ou controlar situação. Uma vez que foi confirmado o cadastro, aí sim é feito a criação da entrevista, o retorno for verdadeiro e exibiu.
E aqui poderia ter colocado um fragmento, então, para chamar o emitir contrato, colocando uma condição, tá certo? Então, olha só, também um formato bem simples. O interessante aqui, se você quisesse mostrar, porque no diagrama de use case, nós temos a representação do ator candidato, tá certo? Que é o ator primário, mas aqui foi considerado mais coerente que o ator secundário, que não está demonstrado lá, tá certo? Mas é uma opção, se você quisesse mostrar a interação daí entre os dois atores, tudo bem. É possível você demonstrar a interação entre os dois atores sem nenhum problema. E agora você vai conferir do diagrama de sequência correspondente ao realizar a inscrição, então como que fica o diagrama de comunicação, que é uma outra perspectiva do diagrama de sequência, só que fazendo o quê? Sintetizando as mensagens num sentido só, referente à troca de mensagens. Então, olhem só. Exatamente o diagrama de comunicação é um outro diagrama de comportamental, eu posso optar por ele ou não, mas praticamente todas as ferramentas cases de modelagem que comportam a notação da UML gera esse diagrama automaticamente. Então, ele representa o relacionamento entre objetos envolvidos na realização de um caso de uso, enfatizando o sentido da troca das mensagens que participam de uma interação. Então, na ferramenta, o que você faz? Eu, todo caso, seleciono que o diagrama igual está o realizar entrevista, tá certo? Deixa eu só verificar, eu não tenho ele ainda, deixa eu minimizar aqui. Estando aqui na área do diagrama, então você tem aqui, clica com o botão direito e você tem aqui a opção, ó, sincronizar com o diagrama de comunicação. Clicando nessa opção, o que ele faz? Aqui na seção, no repositório do diagrama de comunicação, ele gerou automaticamente o diagrama de comunicação. Aí você fala assim, mas que bagunça é essa que não dá para enxergar nada, né? De certa forma. Aí você tem que ter o trabalho de expandir aqui a interação e organizar essa troca de mensagens para que você consiga enxergar essa outra perspectiva, que ele está mostrando, na verdade, o quê? Qual que é a troca de mensagens? As mensagens, eu geralmente faço o quê? Eu não fico alterando elas, simplesmente eu faço aqui, organizo os elementos. Então, o diagrama de comunicação, ele tem aqui esse papel de concentrar para você todas as operações, ou seja, todas as mensagens que foram disparadas, tá certo? Entre determinados objetos, a troca de mensagem. Por isso que é importante gerar ele. Agora é uma questão de você organizar o diagrama, tá? Eu tenho aqui o do manter vaga. Deixa eu só ver, o manter vaga também. Ele ficou um diagrama bem simples, tá certo? Mas aí você faz aqui e organiza. Então, o diagrama de comunicação é apenas uma outra perspectiva do diagrama, então, de sequência, o qual ele vai organizar todas as trocas de mensagens que ocorreram entre os elementos, tá certo? Envolvidos na interação. E toda ferramenta case praticamente gera esse diagrama automático. Mas ele não é muito usual, tá certo? A preferência é sempre para representar o detalhamento de um diagrama comportamental referente a um caso de uso, ou eu prefiro utilizar o diagrama de atividades ou o diagrama de sequência exatamente. E ainda fazendo agora, conhecendo um outro diagrama comportamental, que é o diagrama de visão geral, tá certo? Que ele faz o quê? Ele une em um único diagrama, tá certo? O qual você tem ali, geralmente pode ter, e você queira até combinar a execução de vários
a execução de vários casos de uso numa visão geral de execução, mostrando toda a execução de um processo de negócio, tá certo? Então, você pode utilizar esse diagrama comportamental. Então, conferindo um exemplo. Olha só, então, é um novo diagrama que foi criado a partir da UML 2.0. Ele também tem aqui uma boa semelhança com o diagrama de atividades e integra principalmente aqui a representação do diagrama de sequência. Praticamente é representado dois tipos de quadro. Quadro de interação, que representará a representação completa do diagrama de interação, ou seja, nesse quadro você representará um diagrama de sequência ou um diagrama de comunicação, ou quadro de ocorrência de interação, que representa apenas o nome, e aí depois você faz ali, você tem a representação do diagrama de sequência ou o diagrama de comunicação. Então aqui, ó, um quadro de interação é, na verdade, um quadrado, e nele você representa o diagrama dentro, seja de sequência ou comunicação, ou aonde você for mostrar depois no fluxo da execução do diagrama de visão geral, você, mesma coisa que os fragmentos combinados do diagrama de sequência, você indica aqui a referência e qual que é o nome do diagrama. E aqui, enfim, para ilustrar o diagrama de visão geral, eu tenho aqui a integração de vários use cases. O realizar login, então mostrando um fluxo, uma sequência de execução. Foi realizado, também tem a representação de início e fim, tá certo? Mesma coisa que o diagrama de atividades. Então, chamei a referência do diagrama SD, do diagrama de sequência, que foi o realizar login, e eu me deparo aqui, ó, com um nó de decisão. Se o login for válido, eu vou cadastrar o hóspede. Se o hóspede, o cadastro dele estiver efetivado e ativo, eu realizo a reserva para o hóspede. E aí depois eu tenho a opção de chamar e emitir o comprovante da reserva. Porventura, se o login não for válido, ele encerrou. E porventura, se o hóspede não for um hóspede inadimplente, ele também não permitiu dar sequência nesse fluxo. Então, é um diagrama que você integra outros diagramas, tá certo? Aqui mostrando ocorrências apenas com o nome, contudo, teve essa necessidade, dependendo da complexidade do sistema, de você mostrar, então, esse fluxo, mostrando ali um processo de negócio, tá certo? Que integrou, na verdade, vários casos de uso. E na ferramenta é muito simples, você vai apenas trazendo e ilustrando esses fragmentos, seja de ocorrência, tá certo? Ou seja, no caso, a referência mostrando o próprio diagrama dentro ou fazendo a referência como sendo um quadro de referência. Então, muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha, no caso, aproveitado a disciplina, tá certo? Muito importante que você faça a leitura, que você pratique esses diagramas, tá certo? Numa ferramenta case, para você aí realmente efetivar o seu aprendizado. Muito obrigada e até uma próxima.